Esse governo novo no Brasil, ele é um governo que retoma, né, a ideia de uma aproximação maior com os Estados Unidos. Isso não é exatamente uma novidade. A novidade mesmo desse governo está no fato de que não basta haver interesse em se alinhar aos Estados Unidos. Existe interesse em reproduzir uma agenda trumpista. Today we officially opened the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations. It's been a long time coming. No caso específico da embaixada, o que está em jogo é basicamente uma reaproximação ou uma declaração explícita de apoio a Israel. Nós amamos Israel e a palavra que temos que dar é o seguinte: se Deus fizer Bolsonaro presidente da República, que depende de Deus. Em 19, a embaixada do Brasil sai de Tel Aviv e vai para Jerusalém. Além disso, muitos acordos e muitas parcerias com esse Estado maravilhoso. Juntos, os nossos povos só têm a ganhar. Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Mr. Bolsonaro also said this: I will move the embassy to Jerusalem. It's not a question of if, just a question of when. President Trump said the same thing. He moved the embassy, and President Bolsonaro would move the embassy as well. Para o Brasil, isso pode significar trazer para o nosso país tudo aquilo que Israel desenvolveu nesses 70 anos. Ciência, tecnologia, avanços sociais, principalmente em medicina, em segurança pública. Nós que participamos agora recentemente de uma campanha eleitoral presidencial, a gente sentiu com muita intensidade um dos dois itens mais importantes, que era segurança pública, saúde, atendimento ao povo. O direito do povo brasileiro viver em paz e com saúde. Mais do que parcerias, sermos irmãos no futuro, na economia, em tecnologia, em tudo aquilo que possa trazer benefício para os dois países. E isso é topo de qualidade quando você olha o Estado de Israel. São os melhores hospitais do Oriente Médio. A parte de segurança, imagina um país do tamanho de Sergipe, cercado de primos, mas alguns inimigos, e a segurança no Estado de Israel é quase absoluta. A gente está falando de um conflito que é basicamente formado por um mosaico. Começa com uma disputa evidentemente religiosa, porque Jerusalém e toda aquela região ela é marcada com bastante importância para as três principais religiões monoteístas, né, abraâmicas, então o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então existe já uma disputa simbólica pelo controle dessa narrativa de uma região que faz sentido para esses três grandes grupos, mas não é exclusivamente isso, é uma região que é geopoliticamente muito importante do ponto de vista dos recursos, do ponto de vista da sua localidade mesmo, do que ela representa, é o coração do Oriente Médio. A partir do momento que Trump ou Bolsonaro tomam essa decisão, eles estão dizendo: nós reconhecemos a cidade de Jerusalém como capital de Israel e rejeitamos e ignoramos e não respeitamos a resolução da ONU. Essa é uma questão de uma rebeldia absurda contra a ordem mundial e contra o bem-estar global. Hoje existe uma construção religiosa em Jerusalém que eu duvido que alguém tenha uma melhor, mais internacionalizada, mais democrática do que essa, onde cristãos têm totalmente autonomia sobre monumentos, propriedades que dizem respeito à tradição cristã. Os muçulmanos têm a mesma coisa na cidade de Jerusalém, os judeus também. Os judeus ainda, apesar da soberania israelense, os judeus, de certa forma, cederam ao fato de que a esplanada hoje das mesquitas era o lugar original, era o lugar mais religioso, mais importante da religião judaica. Seria a Meca do judaísmo, não é
digamos assim, o Muro das Lamentações. É o terreno onde hoje estão as duas mesquitas, que era o antigo terreno do primeiro e segundo templo de Jerusalém. Essa decisão ela é uma decisão pouco pragmática e uma decisão muito ideológica. É mais ou menos o que orientou nos Estados Unidos a decisão do presidente Trump. We welcome you officially and for the first time to the Embassy of the United States here in Jerusalem, the capital of Israel. No caso brasileiro, existe uma pressão interna, uma espécie de lobby que alimenta esse movimento, que é da bancada evangélica e de todos os personagens relacionados a esse tipo de grupo que são bastante expressivos, né, no entorno do processo de tomada de decisão do governo do Bolsonaro. Então não é desprezível pensar como esses agentes domésticos, né, imbuídos de determinadas ideias, estão pressionando o governo para que ele tome esse tipo de decisão. Eu acho que isso não está num lugar equilibrado. Eu acho que essa não é uma questão primeira do Brasil. O Brasil poderia acertar essas suas questões em relação a essa questão do Oriente Médio. E, em dado momento, se o Brasil achasse que isso, de maneira madura e séria, que essa mudança faria sentido, que o fizesse. Da maneira que está sendo feita, ela vem ideológica. Eu acho que nem a causa de Jerusalém, nem Israel, a longo prazo, se beneficiam disso. Eu acredito que a medida da mudança da embaixada, e eu acho que os movimentos que nós observamos, como o cancelamento da missão diplomática para o Egito, a Carta da Organização de Cooperação Islâmica, também a Carta da Liga Árabe, eles manifestaram de uma maneira inequívoca que pode haver um ruído, sim, pode haver algum tipo de represália se eventualmente o governo brasileiro decidir por essa mudança da capital para Jerusalém. Me parece que o mais importante a ser afirmado nesse momento é uma verdadeira tragédia econômica que está por trás de uma iniciativa política como essa. Se nós imaginarmos que fechamos 2017 com uma balança comercial, quer dizer, negócios com os países árabes e islâmicos, principalmente com os países islâmicos, da ordem de mais de 13 bilhões de dólares, nós estamos imaginando então que esse tipo de movimentação pode sofrer alguma perda ou uma perda total. Quando nós tivemos as questões da Operação Carne Fraca, muitos mercados nos abandonaram e esse mercado permaneceu fiel, sustentando então milhares de pessoas que sobrevivem desse ramo de atividade econômica. Há que haver reflexão, né, por parte dos nossos governantes sobre os riscos, né, que uma iniciativa como essa pode trazer. Fundamentalmente, aqui a gente fala em nome desses milhares de trabalhadores e também em nome das empresas que precisam fomentar emprego, produtividade para que a gente possa voltar a crescer. A carne brasileira é uma das melhores do mundo em termos de qualidade. É um dos preços mais convenientes para o comprador. Será que por 6 bilhões de dólares ao ano, o que perto do total das exportações brasileiras é muito pouco, será que os países árabes iriam usar essa arma? Aonde encontrar um país com qualidade, preço e coração aberto para o abate, o tratamento, a manipulação de acordo com as leis religiosas?
além da questão econômica, além da questão da governança, eu ainda diria que as consequências, elas têm implicações que não são desprezíveis do ponto de vista diplomático, porque isso pode representar para o Brasil uma espécie de isolamento internacional. Eventualmente, se o Brasil assumir esse tipo de risco, pode, quem sabe, estimular um levante, uma crise na região, né? Isso vai deixar a região mais sensível a essa questão, o conflito israelo-palestino, os grupos insurgentes, terroristas, e quem sabe até mesmo o próprio Brasil pode se tornar alvo, eventualmente, de algum tipo de ataque, de retaliação desse tipo de grupo. Os Estados Unidos perdeu essa categoria de ser mediador de paz entre palestinos e israelenses. Qual foi o país que foi eleito para então substituir os Estados Unidos como mediador de paz entre israelenses e palestinos? Por muita coincidência, foi o Brasil. O Brasil foi eleito como mediador para esse conflito entre os dois povos. Com a declaração do Bolsonaro, então, começa o primeiro prejuízo para o Brasil. O Brasil perdeu a sua credibilidade para ser mediador, né, de paz no conflito entre Israel e Palestina. Quando o metrô de Londres foi explodido, a embaixada inglesa estava e está até hoje em Tel Aviv. Quando as torres em Nova York foram atacadas e as torres foram destruídas e morreram 3.500 pessoas, a embaixada dos Estados Unidos também estava em Tel Aviv. Hoje, a embaixada americana em Israel está em Jerusalém. E desde a fundação, ou a transferência, eu cruzo os dedos, não houve nenhum ataque terrorista nos Estados Unidos. Não houve qualquer isolamento diplomático com a Guatemala. A Austrália acabou de declarar que definitivamente a capital do Estado de Israel é Jerusalém e não houve qualquer retaliação. Honduras está nos últimos passos para que seja transferida a embaixada também. Jerusalém foi, é atualmente e provavelmente será a capital de Israel, num lugar legítimo, não tem nenhuma perversidade nisso. Essa causa, que é boa, ela tem que vir de um amadurecimento e não desse lugar ideológico, porque, de novo, não há diferença entre esse lugar ideológico e o lugar equivocado ideológico que eu acho que os governos de esquerda mantiveram aqui no Brasil. Então nós saímos de uma ideologia que era anti-Israel e caímos numa ideologia pró-Israel, num lugar que é, de certa forma, artificial em relação ao amadurecimento da política externa brasileira e também dos interesses políticos do Brasil na geopolítica mundial. Passaram 70 anos da declaração da independência do Estado de Israel. Nesses 70 anos, o Estado de Israel sempre ocupou Jerusalém Ocidental. Na Guerra da Independência, os jordanianos ocuparam Jerusalém Oriental, onde fica o local mais sagrado do judaísmo, que é o Muro das Lamentações. Enquanto ocupada pelos jordanianos de 1948, Guerra da Independência, até 1967, a Guerra dos 6 Dias, quando Jerusalém Oriental foi liberta dos jordanianos e foi reanexada com a Jerusalém Ocidental, nesse momento foi o momento em que os judeus tiveram pela primeira vez a permissão de orar e ter acesso ao Muro das Lamentações. E você pode me perguntar como era no tempo jordaniano? Proibida a entrada de judeus e de frente ao Muro das Lamentações ficavam pequenas casas e sanitários públicos. Era uma área mais sagrada do judaísmo, tratada da forma
mais desrespeitosa possível. O governo eleito ele tem, obviamente, que buscar o seu viés, a sua visão e implementar. Só que isso se faz ouvindo a sociedade civil, ouvindo diversos segmentos da sociedade, para poder fazer um juízo de valores que seja mais adequado, né? A comunidade judaica ela não é de esquerda ou de direita. Ela é uma comunidade que tem essa amplitude, mas a compreensão muitas vezes de que a comunidade judaica acompanha, né, todo esse simbolismo de que então a comunidade judaica está acompanhando um determinado olhar para o Brasil, ou um olhar internacional, que aí vem a figura de Donald Trump e tudo mais. E isso para a comunidade, eu acho que é alguma coisa que tem um custo. Aquele evento na Hebraica aqui do Rio de Janeiro, ele de novo, ele só teve um cunho, digamos assim, equivocado. Ele tinha todo o direito de falar em qualquer lugar. O problema não era ele falar. Se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para ONG. Esses inúteis vão ter que trabalhar. Se eu chegar lá, no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. O problema é que o Clube Hebraica tem esse nome Hebraica e é um clube no Rio de Janeiro muito pequeno, muito pouco representativo da comunidade do Rio de Janeiro, quanto mais da comunidade brasileira. Mas por esse nome e pela polêmica que ele ganhou, ele, de novo, parecia que a comunidade inteira judaica era a grande apoiadora, né? Haviam setores da comunidade judaica apoiando. Ela fica vinculada a alguma coisa quando ela é, na verdade, mais ampla. E isso é um patrimônio da comunidade aqui no Brasil. Então, o Brasil é aquele país que sempre defendeu a ideia da não intervenção, sempre defendeu a ideia do multilateralismo, da saída pela diplomacia e não, né, pela ótica ou pela via militar. Então, o Brasil, inclusive, formou, né, a sua academia diplomática a partir do Instituto Rio Branco, do próprio diplomata, né, o Barão do Rio Branco, depois da possibilidade ou do feito de ter conseguido negociar praticamente todas as nossas fronteiras com base em cartografia, no direito internacional e não em conflitos. E isso se tornou uma espécie de marca da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira ela não é contestadora em relação a determinados conflitos ou a determinadas situações. E agora, a partir dessa nova narrativa que vai sendo criada, o que o Brasil faz é se afastar de vários desses valores tradicionais da política externa brasileira e tentar promover uma incursão que vai colocar o Brasil num outro modelo de fazer política externa.